Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o José Eduardo de Grazia, que vai conversar conosco sobre esse tema de suma importância, que é a Semana de Arte Moderna de 1922, que nós, agora, recentemente, comemoramos 100 anos. Pedimos a você que nos segue, que nos assiste, que assista esse vídeo até o final, que curta, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para ser avisado de todas as nossas publicações e que envie perguntas e comentários. Nós sempre respondemos. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Prazer tê-lo conosco hoje. Bem-vindo à Rádio Transforma, professor José Eduardo. Obrigado por ter aceito este convite. Eu que agradeço estar com vocês hoje para conversarmos. Está diretamente de Porto Alegre? Sim, eu estou em Porto Alegre. Pois. Estou em Porto Alegre. Bom, temos algo em comum. Nós estamos no Porto e você no Porto Alegre. Tá bom. É. Porto, eu gosto muito da cidade do Porto. Todas as vezes que estive aí, sempre foi uma alegria. Sempre aproveitei muito. É uma cidade encantadora, realmente. Eu gosto muito do Porto. Olha, então, vamos começar falando o que foi a Semana de 22 para o pessoal do Porto de cá ter mais informações sobre esse evento, né? Que nós agora comemoramos os 100 anos. O senhor gostaria de começar a falar, por favor, quem foram as personagens e como que aconteceu, como que chegamos ao dia, à semana de 22? Eu acredito que a semana ela foi uma situação muito importante que ocorreu na cidade de São Paulo, devido a uma série de circunstâncias históricas, sociais e econômicas, devido ao desenvolvimento da capital paulista, que vinha de uma grande riqueza proveniente principalmente da cultura do café, que depois, junto com a imigração, principalmente italiana, alemã, e cresceu do ponto de vista industrial. E isso entrou em descompasso com outras regiões do país que não estavam acompanhando essa mesma situação e nem tinham, obviamente, a mesma riqueza. E esses jovens paulistas, então, assumiram essa transformação porque eles estavam em contato com o que estava acontecendo de mais inovador na Europa. Quase todos eles, principalmente o Oswald de Andrade, os músicos, os pintores, porque é bom que se diga que o movimento modernista no Brasil não foi só um movimento de literatura, porque aqui no Brasil parece que a literatura que foi o movimento modernista. Não, ela iniciou realmente pela pintura, Anita Malfatti, que trouxe todo o movimento expressionista e cubista para São Paulo, e teve aquele famoso artigo do Monteiro Lobato, chamando que era uma barbaridade aquilo, que era uma obra teratológica. Paranoia, né? Uma farsa, uma paranoia, uma loucura. Um dos primeiros a chamar de arte degradante, teratológica, que depois foi usada pelo Hitler, né, em relação a toda a arte inovadora e moderna, e o próprio Stalin também, né? Então, esse grupo de jovens paulistas, eles assumiram de uma forma bastante revolucionária, vamos dizer, esse movimento, e começaram, então, a agir, e bem que se diga, o próprio Mário de Andrade, em 42, quando ele faz uma avaliação do modernismo, 20 anos depois, ele mostra muito bem as fontes, inclusive as fontes de custeio do movimento, que foi da aristocracia paulista, principalmente Paulo Prado, alguns jornais importantes, como o Jornal do Comércio, foram esses que pagaram
a Semana de Arte Moderna, quer dizer, a semana como evento. Uhum. E o Paulo Prado era um escritor, era um homem de família tradicional e um intelectual bastante conhecido, e ele, então, deu esse aval da aristocracia paulista, contra, entre aspas, vamos dizer assim, a burguesia conservadora, que não aceitou a semana e vaiou Villa-Lobos, e vaiou Anita Malfatti naquela primeira exposição, e vaiou o Manuel Bandeira, vaiou o próprio Mário de Andrade. E esse pessoal, então, esses jovens, conseguiram, através dessa confusão, desse ataque às instituições e às tradições, transformar aos poucos a mentalidade que existia no país. Não, o próprio Mário de Andrade, nesse trabalho de 42, nessa conferência que ele fez no Centro Estudantil Brasileiro, ele mostra muito bem que não foi nada fácil isso, foi muito difícil, teve muita oposição, e esse grupo, então, começou a se organizar no sentido de renovação da ideia de país também, porque é outra coisa que fica muito poucas vezes abordado, que esse grupo todo, os críticos, Sérgio Milliet, Cândido Mota Filho e outros, eles tinham um projeto de Brasil. No meu artigo que eu escrevi sobre a revisão do modernismo, eu coloco muito bem isso, que por que os paulistas levaram à frente esse movimento? Porque eles, na verdade, estavam à frente do ponto de vista econômico e social do país. Não que não existissem núcleos já em outras regiões, em outros estados, também já se preparando para isso. Existiam, tanto em Minas Gerais, quanto no próprio Rio Grande do Sul, no Nordeste, existiam grupos, mas eram grupos praticamente isolados que o movimento modernista de São Paulo aglutinou. Eu queria ainda, pegando daí, porque a gente vê na história os escritores brasileiros já vinham fazendo textos, já vinham achando que precisava romper com, principalmente os poetas, com o parnasianismo e tal, e que a gente precisava, a conversa que corria entre eles é que precisava arejar a cultura nacional. Não é? O Brasil precisava se abrir para o mundo, precisava mudar um pouco, porque vinha só meio que repetindo aquilo que vinha recebendo há séculos e que vinha da Europa e tal. Só que a Europa já estava numa outra vibração, já estava numa outra situação. E eles iam estudar na Europa, não é? Traziam essas novidades para o Brasil e não queriam que o Brasil ficasse para trás, não é? O próprio Paulo Prado era sobrinho do Eduardo Prado, né, que era milionário, né, e também trouxe para o movimento o Graça Aranha. Eu queria falar um pouquinho do papel do Graça Aranha, ou como traduziram, né, o Grace Spider. Se você puder comentar. O Graça Aranha teve um papel importante, apesar de ele ter sido recebido no grupo um pouco de maneira dúbia, vamos dizer assim, pelo grupo dirigente, vamos dizer assim, né? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, os pintores, porque ele realmente trouxe coisas novas, mas ele, de certa forma, a maneira dele se expressar, tudo, ainda era uma produção ligada a uma forma tradicional, vamos dizer assim, não é? Uhum. E a sua filosofia também, o Mário de Andrade, nesse livro, chega a dizer que eles riam da estética da vida, se não me engano, era esse eu não li esse livro do Graça Aranha, eu li só Canaã, mas não a parte filosófica eu não li, eu não conheço, mas o Mário de Andrade dizia que eles riam dessas coisas filosóficas do Graça Aranha, que não teriam nada a ver, inclusive atacavam movimentos modernistas e de vanguarda na Europa, etc., que ficava uma incongruência.
Porém, eu acredito que o fato do Gasparri ser da academia, ser uma pessoa diplomata, um homem, ele levou para a semana uma certa seriedade, vamos dizer assim. Ele tinha muito prestígio, né? Quer dizer, ele emprestava o prestígio dele, né? Para a semana, para as pessoas, porque eles eram, coitados, avacalhados, vaiados e tudo, não é? Mas o senhor acredita que essa semana, o meu ponto que eu gostaria de saber, que ver esclarecido, é que, como os movimentos vinham acontecendo, como o senhor mesmo se referiu, individualmente, as pessoas iam fazendo coisas, iam produzindo textos, artes plásticas, música, a própria Guiomar Novaes, né, como pianista, esteve também, a própria dramaturgia, e tudo isso tudo já vinha acontecendo, desde o século XIX, a gente vinha vendo uma mudança, não é? Então, a minha questão, que eu já vi muita gente dizer, que a semana aconteceu quando eles se juntaram para defender a Anita Malfatti e as pessoas que estavam sendo atacadas pelas suas produções modernistas. O senhor concorda com essa visão? Pelos textos do Mário de Andrade, sim. Ele dá muita ênfase, não só ele, todos, né? Eu acho que aquele artigo do Monteiro Lobato sobre a Anita Malfatti, que causou muito mal a ela, a pintora, como pessoa e como artista, inclusive, porque foi um artigo muito violento. Aquilo, de certa forma, uniu os jovens na defesa desse movimento renovador. Porque, se nós pensarmos bem, esse grupo ainda não estava na sua produção, na verdade, ainda não tinham poucas coisas modernistas. Os literatos, não os músicos, como Villa-Lobos, como Anita Malfatti, Bequerê e outros, que já tinham pintores, escultores, músicos, já estavam à frente. O próprio Mário de Andrade diz que ele escrevia sonetos parnasianos em louvor dos modernistas, dos pintores modernistas. Veja só a incongruência. Então, aí ele foi se dando conta que ele tinha que fazer coisas novas, e depois aí nasceu a Pauliceia Desvairada, algum tempo depois, né? Então, na época da semana, na verdade, eles estavam recém fazendo, os literatos, né? Os escritores, fazendo a transição, vamos dizer assim, do parnasianismo, muitos deles eram parnasianos. Sim, o próprio Manuel Bandeira era parnasiano. O Castelo Ricardo, o Raul Bope, eles eram parnasianos. Cecília, que era mais simbolista, que veio um pouquinho depois. Eles estavam dentro dos movimentos ainda do século XIX. Em 20, isso nos anos 19, 20. Então, a partir da semana é que eles começaram a realmente ter consciência do que eles eram, do que eles estavam fazendo. E é bom frisar, citando novamente o Mário de Andrade, que eu acho que ele era... O Oswald foi, vamos dizer assim, o revolucionário, o chefe que levou adiante o movimento. Mas o pensador realmente era o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade dizia que só a partir de 28, 30, é que realmente começaram a pensar, não, agora nós temos que fazer uma obra, porque entre 22 e 28, porque aí começa a surgir, né, o Cobra Norato, do Raul Bope, o Macunaíma, do Mário de Andrade, aí começam a aparecer o Serafim, todos os romances e a poesia do Oswald de Andrade. E depois dos anos 30, aí sim vai se sedimentar grande produção modernista, já ligada a uma maneira, a uma noção de Brasil. Porque o que o Mário de Andrade dizia, e que era o que os modernistas queriam, os modernistas de primeira hora queriam, era liberdade
de experiência estética, liberdade de produção artística e ter uma noção de nacionalidade produtiva, isto é, transformadora, não dentro dos princípios antigos românticos ou do regionalismo estrito sensu, né? Influência que Portugal, que terá tido Portugal nesse movimento modernista, e particularmente nós sabemos que o movimento modernista português teve um momento importantíssimo em 1915, com a apresentação do primeiro número da revista Orfeu. E desse primeiro número fazia parte também um integrante do grupo modernista de São Paulo, que era o Ronaldo Carvalho. Que influência é que terá tido o movimento modernista português com o aparecimento da revista Orfeu, com o Fernando Pessoa, com o Mário de Sá Carneiro? Que influência é que terá tido no movimento modernista brasileiro? Pois eu acredito que a revista Orfeu teve uma influência muito grande. Ela é levada em consideração, principalmente através da colaboração do Ronaldo de Carvalho, que era um poeta muito reconhecido já naquele momento, era um poeta com bastante prestígio, e ele, ao entrar no modernismo, ele também trouxe esse prestígio e essa ligação com a modernidade portuguesa. É claro que os mais aguerridos, vamos dizer assim, do modernismo brasileiro, estavam ligados ao futurismo italiano. Tanto é que o Oswald de Andrade chamou o Mário de Andrade, eu agora não me lembro exatamente o ano, mas, se não me engano, foi 1917, de o meu poeta futurista, que depois o Mário de Andrade renegou, que não era futurista e tudo mais. Então, além da grande influência das artes plásticas, dos movimentos renovadores, das artes plásticas europeias, do modernismo português, da revista Orfeu, dos movimentos de vanguarda italianos, principalmente os futuristas, foi o caldo de cultura que criou o primeiro movimento dentro do modernismo, que depois, é claro, foi sendo levado para outros caminhos, na medida em que foram amadurecendo, foram procurando outras ideias, outras informações, dentro do próprio descobrimento das coisas do Brasil. Então, eu penso que realmente essas duas fontes foram fundamentais nos primórdios do modernismo, tanto o modernismo português quanto o italiano. Agora, eu queria ressaltar a figura da Anita Malfatti. Ela era muito nova e tudo, mas ela teve uma grande coragem, porque em 1914 ela já tinha feito uma exposição, não é? Em 1917 é que foi a segunda que ela foi arrasada, né? Pelo Monteiro Lobato. Mas ela era comentada depois, não como aquela pioneira, aquela pessoa de coragem que botou a cara, imagina, numa época em que as mulheres mal saíam de casa, não podiam nem se dar a conhecer, não é? E ela enfrentou aquilo tudo, não é? Numa cidade como era São Paulo, que já era uma coisa gigante, de repente, né? Teve aquela explosão populacional e tudo mais. E ela depois passa a ser vista como a vítima do Monteiro Lobato, né? E aquilo também a abala, ela volta para a Europa, vai fazer outra volta, dá uma regredida no seu modernismo, né? Ela ficou mesmo abalada. Agora, as mulheres tiveram protagonismo e acho que não tiveram tanto o seu papel reconhecido. A Anita, principalmente, eu acho que ela não foi muito, ela passou muito a vítima. Eu acho que... E ela era uma pessoa de intensidade mesmo, né? E foi ela, se nós analisarmos assim, no todo da construção das ideias modernas do Brasil, ela foi fundamental,
Porque ela que trouxe o choque, o primeiro choque, realmente, quem trouxe foi ela para o Brasil, das ideias novas, das formas novas, e foi ela. Depois, né, a Tarsila do Amaral, A Tarsila, claro. E a Tarsila... que é É, uma ativista e escritora sim, também. sim, sim. Depois passou a ser vista como a mulher do Oswald de Andrade, também bastante injusto para ela, né? Ou a atual, ou a ex, né? Pelo Abapuru, ela agora está, segundo eu andei lendo, é a obra brasileira que pertence agora à Argentina, comprou num leilão, o Abapuru, da Tarsila do Amaral. É a obra brasileira mais conhecida e valiosa atualmente. Custa mais. Vai ser trazida para o Brasil agora, para ser apresentada em São Paulo, e me parece que o seguro é 45 milhões de dólares. Caramba, Do Abapuru. caramba. Agora, a gente tem que louvar muito esse movimento, porque ele foi dando filhotes, não é? A gente pode dizer que todas essas expressões do modernismo, bom, as 3 gerações do modernismo, e depois, acho que até cinema novo, teatro, Brasília, né? Aquela coisa tem um pouco da pegada do modernismo da própria Semana de 22. O senhor não vê assim? Eu penso exatamente assim. Eu acho que tudo que nós fazemos hoje, ou quase tudo, é fruto do modernismo. Nós escrevemos, fazemos, trabalhamos. Tudo que nós temos trazido nesses últimos 80, 100 anos é ligado ao modernismo. Já tem toda essa situação do pós-modernismo, que é algo que é uma coisa que na literatura é muito difícil ainda de se entender a sua real abrangência em termos de escola, se é que ela é uma escola, enfim. Assim como o pré-modernismo também hoje está sendo atacado, porque o pré-modernismo era tido como, por quem criou o termo e os seguidores que continuaram a usá-lo até agora, como uma preparação para o modernismo. Se todo mundo que tivesse vindo antes estavam apenas preparando o caminho. Na verdade, não, eles eram independentes e já eram, muitos deles, modernos. Não? Então, eu acho que desde aquela época, do ponto de vista artístico, é claro que existe, hoje, principalmente agora no século XXI, nós estamos voltando àquela época pré-modernista, vamos usar esse termo, que é muito discutido, mas é um ecletismo, nós estamos vivendo pessoas que estão voltando a formas mais clássicas, procurando... Isso faz parte das próprias injunções sociais, econômicas e da inteligência, né, de transformação. Mas isso não está, esse problema não é um problema do Brasil muito particular, e parece que terá havido uma regressão no Brasil, na medida em que talvez o movimento modernista tenha sido essencialmente um movimento muito ligado a intelectuais, a uma elite muito intelectual, muito restrita, e não propriamente um movimento que se espalhou pela sociedade. Isto é, esse movimento modernista, que no fundo representa uma contestação do status quo, uma contestação da sociedade ou da cultura, no caso concreto, tal como ela era, esse movimento não se terá estendido à sociedade no sentido de contestar a sociedade tal como ela era, com tudo aquilo que, no fundo, o Brasil ainda mantinha do século XIX e até anteriormente, nomeadamente um certo esclavagismo, mesmo depois de ter sido abolida a escravatura. Parece-me que o movimento modernista brasileiro foi um movimento muito restrito a uma certa elite intelectual. Nem sequer a toda a elite intelectual. Foi
restrito a uma certa elite intelectual e não atingiu a sociedade como um todo. Eu acredito que sim. Eu penso que isso é verdadeiro e os próprios fundadores do movimento dizem isso nos seus documentos, nos seus estudos que fizeram posteriormente, como esse que eu já citei do Mário de Andrade, em que houve realmente um afastamento da real necessidade da população, apesar de que todos eles estavam imbuídos dessa questão de encontrar a língua do povo, o real Brasil, as coisas, a música popular, todos eles estavam imbuídos disso, principalmente o Mário de Andrade, que era ligado à música, professor de música, e todos eles tinham isso. Mas eles mesmos confessam que, na época, eles eram individualistas, né? Eles estavam fazendo aquilo, era um pequeno grupo que foi mantido por uma elite econômica, que era uma elite que já estava, de certa forma, mantinha a sua tradição, a sua aristocracia, mas já estava perdendo para a nova burguesia industrial paulista. Mas o movimento, então, foi mantido por esse grupo aristocrata. E eles mesmos, e o Mário de Andrade diz, que eles eram individualistas. E que esses primeiros anos do movimento foram anos que ele mesmo diz assim, eu acho injustamente, ele faz uma autoanálise nesse trabalho muito duro com ele mesmo e com o movimento. Ele diz que naquele momento, aqueles anos eram movimentos, nós vivíamos nos movimentando para cima e para baixo, viajávamos para Manaus, para Minas Gerais, para conhecer o Brasil, estávamos sempre em festas, nós estávamos sempre festejando. Então, isso aí era como se não tivesse... toda a luz daquilo era maior do que o trabalho, vamos dizer. O que ele se queixa é o seguinte, nós não estávamos trabalhando, na verdade, nós estávamos levando um movimento adiante, sendo ativistas, aproveitando muito aquela situação, eles eram muito jovens, viviam todos, né, em situações muito ligadas a pequenos grupos de elite, festas, viagens. E isso vem a corroborar aquilo que eu comentei no meu artigo, que eu escrevi para o Caderno de Sábado do Correio do Povo, que o meu amigo Dionélio Machado, que já com muita idade, nos anos 70, me dizia que tinha sido contra o modernismo. E os livros dele, Os Ratos e outros, são livros nada conservadores, mas ele se achava um conservador. Ele me dizia, eu sou um homem do século XIX, e eu fui contra o modernismo. No primeiro encontro de escritores, ele já era do Partido Comunista, o Dionélio, e o Oswald, se não me engano, já era também, eu estava entrando no Partido Comunista. O Mário e o Oswald já pertenciam ao Partido Comunista. Sim, o Dionélio Machado, sim, que era um escritor de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Sim, sim. O Mário, acho que nunca chegou a ser do partido, eu acho que não. O Mário, não. Eu acho que ele era simpatizante, mas não... Ele não chegou a ser... Não. Mas o que o Dionélio Machado me disse foi o seguinte, no primeiro Congresso de Escritores Brasileiros, se não me engano foi em 43, eu não tenho bem agora bem na mente em que ano foi. O Oswald de Andrade teria dito a ele que a Semana de Arte Moderna não passou de uma brincadeira de rapazes. Foi essa a frase que o Dionélio Machado me transmitiu, que configura esse depoimento do Mário no livro deles, na conferência dele, em que ele também fala nas festas, que tudo é festa, para eles tudo era uma alegria, tudo era aquela coisa de romper barreiras, de fazer... E ele se dá conta disso, o Mário de Andrade, não é? Quando faz essa autoanálise do movimento. Agora, o senhor faz alguma ligação com o centenário da independência do Brasil e também o fim da Primeira Guerra? Ou seria também depois da gripe espanhola e tal? Qual é a ligação que esses fatos, que esses eventos históricos têm na própria
Semana de Arte Moderna ou nos seus desdobramentos? Como é que o senhor faz essa análise? Eu não gostaria de levar a uma extensão tão grande de análise, porque são muitas as variáveis, muitos os dados, muitas as informações, porém, eu acredito que tudo isso aí formou um caldo de cultura na Europa, principalmente, que começou a ser transferido para os países mais distantes, as ex-colônias, como era o Brasil ainda, mesmo nos 100 anos de sua independência, não é? Porque acredito que não tenha sido uma coincidência. O ano de 22 foi escolhido pelo momento por causa de ter sido o centenário da independência do Brasil. Tá? Então, a questão da guerra, a questão do grande problema que foi também a pandemia, que as pessoas queriam todas fazer coisas novas, voltar a viver, fazer... Isso é uma coisa muito comum, que nós vamos ver agora de novo. Espero para coisas boas, né? Não guerras tipo essa que está na Ucrânia, espero que não aconteça, né? Mas espero que venham coisas boas depois da pandemia, porque é o que acontece. Então, eu acho que realmente a Semana de Arte Moderna ela teve todo esse caldo de cultura, ela veio nessa situação, e aqueles poetas, aí, aqueles escritores, aqueles artistas plásticos e músicos foram as antenas. Por isso que eu acho, quando começa a dizer essa polêmica contra o modernismo, eu acho que isso não tem sentido, porque discutir esse movimento mostra que ele é importante, que ele foi importante, e continua sendo importante. Claro que nós podemos trazer uma série de coisas novas, novos entendimentos, e isso é bom, isso é ótimo, não é? Agora, nós dizemos que não teve valor o movimento moderno, isso, para mim, não faz sentido. Nós estamos discutindo hoje o modernismo porque ele foi importante, ou nós não o discutiríamos. Claro. Em Foque. A lusofonia em foco.